por que o narcisista oculto, ou seja, o narcisista velado, é uma das formas mais sutis de manipulação. Se vocês quiserem saber sobre o tema proposto, espere o sinal da vinheta. Boa tarde a todos. Hoje eu gostaria de falar de um dos tipos de narcisismos mais perigosos e difícil de diagnosticar. É lógico que pode fazer, né, essa tarefa é o psicanalista, o psiquiatra, as pessoas que são totalmente versadas na área, né? Essas pessoas sim podem fazer um exame muito mais apurado acerca do comportamento humano. Mas se verificarmos, né, as características da pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista e que ela é totalmente velada, né, e oculta também, a pessoa tem umas características muito peculiares, que se você se relacionar com essa pessoa, você vai ter uma falsa sensação de que essa pessoa é humilde, né? De que essa pessoa é totalmente vítima, mas na verdade ela usa, né, um desses sintomas e dessas características para poder angariar pessoas que fiquem ao seu lado, né, paparicando, dizendo o quanto que ela é injustiçada, enquanto que ela é vítima, enquanto que ela faz tudo pelos outros e nunca é reconhecida. Interessante que tem vários tipos de narcisismos dentro do narcisismo, mas eu quero, né, falar algumas características fortes de uma pessoa que tem na verdade o transtorno de personalidade narcisista oculta ou velada. Uma das características é que essa pessoa tem uma sensibilidade totalmente forte, uma sensibilidade extrema. Por quê? Porque essa pessoa ela tem um problema muito grande ao lidar com desaprovação. Porque cada vez que essa pessoa é afrontada, ela recua, ela se fecha. E como ela não ataca, ela vai tendo uma espécie de ressentimento acerca do outro que a ataca. O interessante é que o ressentimento em detrimento da vingança, vamos dizer assim, é totalmente diferente, porque da mesma maneira que eu sou atacado, na verdade eu retribuo automaticamente, ou então eu espero um determinado tempo para que eu possa praticar, vamos dizer, a vingança ou também a justiça, para que seja equiparado de igual para igual. O narcisista não, o narcisista oculto, tá? Quando ele é totalmente atacado, ele fica ressentido, ele tem uma vingança que nunca acontece, né? Ou seja, ele articula vários modos de se vingar da pessoa, mas só que ele por si mesmo não irá sujar as mãos. Ele irá induzir as pessoas a fazer aquilo que ele não tem coragem. Então verificamos que, aliás dele ter uma sensibilidade extrema, na verdade, ele é tipicamente um covarde, ou seja, ele induz as pessoas a fazer aquilo que ele não tem coragem de fazer, porque ele é uma espécie, na verdade, de uma mente que age por trás, né, do comportamento das pessoas que o rodeiam, que são pessoas satélites. Então, como ele não tem coragem de se vingar, ele alimenta, né, essa energia, né, de forma que ele tem raiva, que ele tem ressentimento e que ele tem medo. As pessoas que andam com ele vai tendo, na verdade, a dor dele. Essas pessoas vão se impregnando, né, da tristeza e da vingança e da vontade de se vingar. Então ele usa isso como um processo de manipulação. Mas o interessante é que a maioria das pessoas que tem esse tipo de atitude, na verdade, as pessoas sempre se costumam falar, ora, que tadinho dele. Mas não, mas é isso que ele quer que você pense, para que você vingue por ele.
entendeu? Para que você lute por ele, porque depois de um certo tempo ele irá lhe desgastar, né? E depois ele jogará você como mais um algoz dele. Então ele vai usar outras pessoas para vingar você que o ajudou. Então essa é a característica, tá? Uma das características do narcisista oculto. A outra é que ele tem um comportamento totalmente passivo e agressivo, né? Então que se conecta, né, ao tema que eu já falei anterior a esse. O que é? Na verdade ele se diz totalmente recuado e ele tem esse sentimento velado, né? Então, por exemplo, ele sempre vai usar pessoas de acordo com o seu propósito para poder manipular. E uma terceira característica também que não é muito estranha, que é a baixa autoestima. Por quê? Porque ele se sente constantemente inadequado, né? E sofre uma imagem, uma autoimagem muito negativa. Então ele precisa de pessoas que o bajulem constantemente. Na maioria das vezes ele sempre vai falar que é inapto, incompetente, ineficaz, né? Mas ele faz isso para que as pessoas apenas o elogiem, né? Por exemplo, é uma peneira, vamos fazer essa analogia, é uma peneira que você joga areia na peneira e a peneira nunca se enche, da mesma maneira que ela enche, ela esvazia. Então ele precisa disso constantemente, e ele usa esse sentimento para quê? Para vincular as pessoas até mesmo à sua causa. A quarta característica que ele tem é a inveja e o ressentimento. Por quê? Porque eles são falsos amigos, falsos admiradores, né? Então, por exemplo, quando ele elogia uma pessoa, na verdade, ele apenas tem o interesse de lhe puxar o tapete, tá? Então, a constante bajulação que ele faz, na verdade, é sempre para conhecer mais o outro, sempre conhecer mais a vida do outro, se aproximar. Então, quando essa pessoa se sente traída ou até mesmo manipulada, ele sente um prazer meio macabro, tá? De sentir a dor, a tristeza, né? E o sofrimento do outro. Mas só que isso ele guarda para si, ele nunca vai falar por outro, porque ele sempre vai taxar, né? Se taxar como que a sua indignação é totalmente justa. Então ele, diferentemente da cobiça, né, que quando você olha aquilo que o outro tem, você batalha para ter. O narcisista, que tem essa característica do ressentido, ele sempre vai achar que é de direito dele ter aquilo o que você tem. Então, por isso, constantemente ele chega mais perto de você com a intenção de lhe destruir. Uma característica também, né, que é muito interessante, que suas relações interpessoais são todas complicadas. Por quê? Porque as suas emoções são totalmente tóxicas, né? Porque eles sempre procuram exigir mais atenção e demanda da pessoa. Vemos que ele tem uma autoestima muito baixa. Então, como ele tem uma autoestima muito baixa, ele cobra para que o outro supra essa carência que ele tem de si mesmo, né? Então, por exemplo, ele tenta sempre culpar o outro pela sua tristeza. Ora, eu sou triste porque você não me dá atenção devida. Eu sou triste porque você não faz aquilo que eu quero. Eu sou triste porque você pensa somente em si. Então ele sempre vai ter essa característica de terceirizar, né, as suas emoções. Então ele sempre vai exigir do outro pelo mínimo o que ele faz. Então é por isso que as suas relações são totalmente, vamos dizer assim, complicadas, né? Não entram em equilíbrio. Ele sempre exige demais e dá o mínimo. E o mínimo que ele dá está de acordo, na verdade, com a projeção que ele tem do outro. Porque ele sempre vai achar que o outro é ingrato, não que ele é ingrato, tá? Então ele sempre vai fazer o que? Terceirizar. E uma outra também, que a pessoa que tem, né, narcisismo oculto ou velado, ele tem autocrítica. Então ele sempre vai se culpar por supostos fracassos.
por coisas que ele não fez. Ele pensa que tudo está em volta dele. Ele pensa que ele é o centro do mundo. Ele pensa que é o centro de todas as relações interpessoais, entendeu? Então, se uma pessoa o afasta, ele sempre vai se culpar acerca disso. E aí você pode me dizer, será que isso não é contraditório? Sim, isso é contraditório, porque o ser humano, na verdade, é um ser totalmente paradoxal, tá? Então, no caso do narcisista, a pessoa que tem um narcisismo velado, essa autocrítica, ele nunca vai falar para o outro, né? Que ele se sente sabotado, de que ele fracassou, de que aquilo que ele fez e não deu certo, então ele nunca vai falar para o outro, tá? Mas sim, ele vai terceirizar a sua culpa no outro. Mas ele tem um complexo de culpa muito grande, né? Então é por isso que ele sempre faz essa atitude totalmente ativa e passiva. Ele sempre age reativamente, mas com requintes de crueldade. E como seria esse requinte de crueldade? Sabe aquela pessoa que dá aquela pitada às vezes, aquela paulada de leve, e depois, ao mesmo tempo que dá uma paulada, ele pega e se faz de vítima? Então ele faz isso muitas vezes para o quê? Para manipular as suas vítimas e que as pessoas se sentem culpadas quando o afrontam. Porque essas pessoas mesmo, né, por causa, né, do gaslighting, do love bombing, elas vão pensar até assim, nossa, eu não posso fazer isso com uma pessoa que é tão amorosa, tão atenciosa e tão dedicada. Porque se prestarmos atenção, existem muitos narcisistas bonzinhos, viu? Que faz bondade, mas ele apenas faz essa bondade para mostrar que ele é superior às outras pessoas. Isso que é uma visão própria dele, mas só que mediante ou diante dessas mesmas pessoas, ele mostra uma falsa humildade, que é uma pessoa que é totalmente amorosa e bondosa e que deve ser o centro, né, de toda a ajuda, atenção e compreensão. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, aperte o botãozinho do like, se inscreva no nosso canal, tá? Acesse os comentários, tudo bem? E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.